Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o sistema Confia, CREA e Mútua, o que significa e a atuação de cada um deles. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFIA, e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, os CREAs, são autarquias que surgiram a partir do Decreto 23.569 de 1933 e são responsáveis pela verificação, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício e das atividades das áreas profissionais de engenharia, agronomia e geociências. As competências desse órgão federal e dos regionais estão na Lei 5.194 de 1966. Atualmente, o CONFIA está presidido pelo engenheiro de telecomunicações Vinícius Marquesi Marinelli e o CREA São Paulo pela engenheira civil Lígia Marta Mackey. O CONFIA coordena a ação de 27 CREAs, um em cada estado do Brasil e outro no Distrito Federal, que, conforme já falamos no outro vídeo, tem quase 1.200.000 profissionais registrados em quase 300 títulos distintos, distribuídos em 8 modalidades da engenharia. Importante aqui destacar que quem dá origem a um novo curso de engenharia são as instituições de ensino, aprovado pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Aos CREAs, compete registrar e dar atribuições profissionais a partir da análise da grade curricular de cada um desses cursos. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada pela Resolução 252 de 1977. É um órgão com tantos benefícios e vantagens para você, profissional registrado no CREA, que será apresentada no próximo vídeo. Antes disso, de falarmos do tema de hoje, vou dar meu depoimento. Tenho um cargo voluntário no CREA há 13 anos, ou seja, desde 2012. Atualmente, estou inspetor-chefe da Comissão Auxiliar de Fiscalização, mais conhecida como CAF, da unidade do CREA de Jundiaí. Tenho acompanhado a reestruturação que se iniciou em 2016, cujas diretorias do CREA São Paulo têm se empenhado em modificar esse cenário. Porém, é um órgão público cujas transformações não ocorrem na velocidade que queremos. E é incontestável que ainda tem muito, mas muito mesmo a ser feito. Mas boas coisas têm acontecido. Hoje, emitimos uma RT e em menos de uma hora ela já está no seu e-mail e WhatsApp. E para melhor detalhar este tão importante assunto, estão hoje conosco o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, atual presidente da EJ, o engenheiro civil Alessandro Aparecido Mazola, conselheiro do CREA São Paulo na Câmara de Engenharia Civil, indicado pela EJ, e o engenheiro civil Valdir Zarpelon Júnior, gerente regional do CREA São Paulo desde outubro de 2016. Agradeço a presença de vocês aqui no AEJ Conecta e vamos começar a fala pelo presidente da EJ, o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá. A palavra é sua, Chachá. Todos bem-vindos à associação em mais uma ação do Conecta, uma forte intenção de poder levar informações para os profissionais e para a população em geral, né? E hoje o papel que eu vou fazer nessa nossa fala, eu vou falar sobre a representação do CREA, para a gente poder entender como nós somos representados como profissionais lá dentro. Então nós temos aí as entidades, né? E as entidades de classe, deixar bem claro que elas são os seguintes: são as associações de engenheiros, e a outra é o sindicato. Então essas duas representações, elas fazem parte
da representação do CREA. E uma terceira classe que representa são as instituições de ensino, porque elas têm uma forte importância dentro do sistema, que ela leva a informação sobre formação dos alunos, né? E depois nós temos dentro do CREA as atribuições. Isso aí é feito junto ao MEC, vai ser um assunto futuro nosso. Em princípio é isso daí. Ok, Xaxá. O Valdir, como bem o Xaxá falou, dessa questão aí do CREA é representada pelas entidades de classe, quer dizer, a visão de uma entidade de classe que é a associação. E você estando dentro do sistema propriamente dito, como é que você enxerga esse tipo de atuação? Primeiro, parabéns pela associação, por essa iniciativa de fazer esse podcast, esse bate-papo, entender o que é o sistema Confea, CREA. Voltando, né? O sistema Confea, CREA, ou CREA São Paulo, ele é muito ligado às associações. Então é importante essa união, associação, sindicato, instituição de ensino, CREA. O CREA não existe se não tiver essas três. A representação, quando a gente fala, né, que é a montagem principal do nosso conselho. O conselho, que a gente chama, ele é feito por conselheiros. Os conselheiros são esses que o Xaxá comentou, que é formado por entidades de classe e instituições de ensino. Nós dependemos sempre disso. Vocês, como associação, irão indicar os representantes da cidade de vocês. A Associação de Jundiaí indicou como conselheiro o Mazola, que faz parte, e é aí que eles são discutindo tudo. Então o Confea faz as leis e os CREAs discutem e vai analisar de novo, né, seguindo o papel que é do conselho, que é proteger a sociedade e, no caso, também valorizar o profissional, o engenheiro ligado, registrado no conselho. Uhum. Bom, Mazola, hoje aqui nesse nosso bate-papo, você é que realmente está na ponta aí que o Valdir e o Xaxá falaram de ser o conselheiro, né? Quer dizer, pela legislação, ele é o órgão soberano, né, do CREA, e para você cabe discutir isso daí. Como é que funciona isso daí? Vamos lá. Obrigado, Xaxá, obrigado, Silvio, pelo convite. Muito bom recebê-los, estar aqui na associação e receber o Valdir aqui, um grande amigo já nosso aqui. Bom, como foi falado, né, eu fui eleito pela entidade, pela Associação dos Engenheiros, como conselheiro na Câmara de Engenharia Civil. Só comentando aqui, nós temos 8 câmaras, né, que a gente pode atuar, né, civil, mecânica e metalúrgica, química, agrimensura, elétrica, engenharia de segurança do trabalho, né, geologia e minas, agronomia. Então, assim, todos eles têm os seus conselheiros que podem atuar lá. E o papel do conselheiro, que representa a entidade que está lá no CREA hoje, é de ajudar na tomada das decisões. Chegam alguns processos que a gente pode estar verificando e tomando decisões lá para verificar o que é o melhor. Ok. E qual é a periodicidade que vocês se reúnem lá? Como que funciona isso daí? Que você tem as reuniões das câmaras específicas e o plenário geral, né? Isso mesmo. Na verdade, nós temos uma reunião de câmara, exemplo da civil, uma vez por mês, e depois disso é pego todos os processos, não só da civil, como de todas essas câmaras, né, para juntar e a gente poder fazer uma reunião só, chamada de plenária, onde vai em reunião conjunta com todos os conselheiros de todas as câmaras de engenharia, juntamente com a presidente do CREA São Paulo e mais a diretoria, poder estar tomando os pontos em relação a cada processo e também as discussões. Ok. O Valdir, muito se fala aí da atuação do CREA, né? E chegando até a falar assim, bom, o CREA às vezes tem o condão estritamente arrecadador. A gente sabe que não é isso.
Como é que funciona aí todos os programas que o CREA tem? Conta pra gente um bocadinho disso daí. CREA Jovem, Capacita, acho que é importante divulgar esse trabalho. Interessante a colocação. O que acontece, né? Às vezes o conselho foi criado, uma autarquia que o governo passou para os conselhos. Não, eu falo conselhos no plural porque não é somente o CREA, são vários conselhos. Sim. Desde dos médicos, dos dentistas, a própria OAB. Então são conselhos que tiveram um papel realmente de proteger a sociedade através de que os profissionais sejam bons, ou quem está registrado no conselho sejam bons profissionais. E esse trabalho, daí o principal trabalho é a fiscalização. Então nós temos que fiscalizar para que não tenha. É esse o trabalho daí. Se foi fiscalizado, pegou alguma coisa errada, isso vai para os conselheiros, onde acabou de falar o Mazola que vai ser visto se ele tem que ser punido, se não vai ser punido, se ele vai para uma ética, enfim, tudo isso daí que a gente é o trabalho de fiscalização. Não só isso, né? Na verdade, para que qualquer um não seja engenheiro também, né? Exato. Porque hoje em dia qualquer um pode se passar como engenheiro. Então a gente fala em fiscalização e às vezes as pessoas, ninguém gosta de ser fiscalizado, isso é a grande verdade. Só que o nosso trabalho é exatamente esse. Então, se tem uma empresa fazendo alguma atividade na área da engenharia, ela tem que ter um engenheiro responsável. E é isso que às vezes a sociedade acaba não entendendo. Poxa, a empresa foi punida, foi autuada, mas não é, porque ela está fazendo alguma atividade na engenharia e não tinha um engenheiro responsável à frente dessa empresa. É isso que nós precisamos. Então, fiscalização é muito boa, é interessante, valoriza o profissional, valoriza o engenheiro, e acaba gerando emprego. E, como você falou, o que mais tem? Daí o CREA tem muitas outras atividades que não é só fiscalização. São programas CREA Capacita, que quem quiser entra no site, que a todo momento tem cursos, palestras. Isso também é o que vocês fazem como associação. A associação está sempre fazendo palestra. Todas essas palestras, cursos que a associação faz, o CREA está sempre apoiando. É o lado da parceria que tem a associação e CREA. Gera emprego, existe o banco de talentos, então engenheiros se cadastrem no banco de talentos, as empresas se cadastram lá, a empresa precisa do engenheiro, ela vai buscar nesse banco de talentos, é um lugar que você tem. E, enfim, tem outros, CREA Lab, a BNT, gente, é o único sistema que tem direito, você engenheiro, a consultar normas da BNT de graça, quantas vezes você quiser. Se quiser adquirir, existe um valor, um desconto muito grande para adquirir, mas consultar, você pode entrar a hora que você quiser e consultar as normas da BNT. Quem consegue isso, né? Os estágios visita, isso nós estamos levando as pessoas, os recém-formados ou aqueles muito que legal. Estão para se formar, para conhecer o sistema. Então, é uma imersão de uma semana dentro do sistema Confia-CREA, no caso CREA São Paulo, né? Desculpa, não Confia, aí é CREA São Paulo, que o Confia também está levando isso para Brasília. Então passa uma semana de imersão dentro do sistema. Inclusive vai numa plenária junto com os conselheiros, aprender como que faz, visita uma empresa, uma obra, para ver como que é a fiscalização. Então esse é um trabalho legal. Tem clube de vantagens também, igual tem todos os cashbacks para você conseguir. Poxa, eu tenho que pagar anuidade. Se você comprar tudo pelo clube de vantagens, praticamente sai de graça a sua anuidade. Programa Mulher, isso está muito desenvolvido. Sim. Valorizando a mulher. Hoje é até interessante, né, o quanto de mulheres na área da engenharia. E realmente, inclusive começando pela nossa presidente, que é uma mulher que hoje está ocupando o cargo de presidência do conselho. Enfim, tem muitas coisas aí. Queria complementar alguma coisa? Eu queria o estágio visitas. Você é fã dele, né? Eu sou um fã dele mesmo, porque eu tento levar isso aí para as escolas, né? Porque é uma forma das pessoas, ou melhor, dos alunos, né, futuros profissionais, para eles se integrarem ao sistema. Então nós temos levado às escolas, em todas as palestras que nós temos feito, nós temos levado esse assunto, para que as escolas se interessem, levem os alunos, para que os alunos possam se inscrever e participar.
E vale dizer também o seguinte, não é somente para os alunos, pode ser também para os recém-formados. Essa é a importância, uma grande importância que a associação tem de tentar levar esses assuntos para esse pessoal. Então nós colocamos aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, essa informação. Então fica inclusive um alerta para as escolas, apesar que nós avisamos, certo? Para que a importância que tem tudo isso daí, para ele poder se integrar no sistema e depois se integrar como profissional. Não é da engenharia civil, não, qualquer engenharia, certo? Tanto é que o estágio visitas, ele trata individualmente cada engenharia. Então isso que eu acho que é uma coisa muito importante. Okay. Só um comentário do estágio visita. Quando nós participamos e tem as reuniões da plenária que eles participam, aconteceu já vários falas, né, dos participantes, né, que assim é realmente emocionante o que eles participam lá e começam a conhecer, a viver. Coisa que às vezes, acredito que nós mesmos sabia que tinha um CREA que ia ser fiscalizado, né, na época, mas não dava tanta importância. E acho que levar o CREA para os primeiro-anistas, último-anistas, recém-formados, para eles poderem se prepararem um pouco melhor, saber o tamanho do que é, ou a responsabilidade do que é uma engenharia, com certeza vai torná-los melhor profissionais para o mercado de trabalho. Então eu reforço isso daí, a importância também do estágio visita, ou mesmo de participar, ou tá tentando entender o que é o CREA Jovem, para que participem. Isso é muito legal. Vou complementar o que o Mazzola falou. Durante 2 anos eu fui instrutor nessa atividade. E ele fala uma coisa que realmente é importante. A gente se emociona com a importância que eles passam a dar com o conhecimento do sistema, né? Eu fiquei assim, pasmo, né? A gente fala assim, não tem esse entendimento. Não, o entendimento ele existe, ele pega lá e ele adapta, né, um novo conceito do sistema, que isso é muito importante. Ok. Ô Valdir, você poderia falar para a gente rapidamente aí ART, CAT, e agora também tem uma coisa que acho que poucos profissionais sabem, que é da questão de uma certidão que está vinculada para as empresas? Lógico. A ART eu posso dizer que é um dos documentos mais importantes que nós temos, que às vezes não é entendido pelos profissionais, mas é onde nós conseguimos separar realmente profissional de leigos. Então esse é o documento, o nome dele é tão bonito, anotação de responsabilidade. O Mazzola falou em responsabilidade, anotação de responsabilidade técnica. É aí que a gente separa, porque se não tivesse um documento desse, acho que nossa profissão tinha acabado já, infelizmente, porque era pedreiro que estava fazendo o serviço no lugar do engenheiro, eletricista no lugar do engenheiro eletricista, enfim, o proprietário estava fazendo isso aí. Então a ART é um documento muito importante. Ah, mas é arrecadador. Não, gente, o profissional, na hora dele cobrar o honorário, ele está cobrando, ele tem que cobrar isso aí. Quem vai pagar é o proprietário. Então, quem paga por esse serviço, que faz parte do trabalho profissional dele, para mostrar que ele está assumindo aquela responsabilidade, é a RT. E depois os outros documentos, como você falou, feito a RT, todo o trabalho desenvolvido, fez bonitinho, o contrato, o que ele foi contratado, fez a RT, o trabalho terminou, sai um atestado de capacidade, que ele fez aquele serviço, você pede a sua certidão de acervo técnico, a CAT, mas refere um profissional. A CAT é sua profissional, você fez o seu trabalho, pega esse trabalho seu e vai trabalhar em licitações, vai mostrar que você tem capacidade técnica para fazer isso. E o mais recente, que é o CAO, a certidão operacional, essa é a empresa. Porque a gente costuma falar,
o profissional que tem a capacidade. A empresa não tem a capacidade. Ela tem a capacidade de contratar bons profissionais. E os bons profissionais vão estar com a CAT, com a certidão de acervo técnico. Então, para mostrar que a empresa fez o serviço, ela também recebe uma certidão operacional. Sobre a RT, até complementando o que o Xaxá falou aí agora, realmente, né, esse contrato, como você disse, é um contrato, né? Então, profissional, não tenha preguiça de escrever. Tudo que você foi contratado, escreva. Ah, mas não tem campo, não sei o que lá. Campo de observação, livre para você escrever tudo que você foi contratado pelo teu cliente. Então, o que você está assumindo, e também você pode escrever o que você não está assumindo. Então, campo de observação, livre para escrever tudo o que você precisar. Por isso que ela é um contrato também. Obviamente, se tiver muitas coisas, sempre fazendo um contrato junto, entendeu? Manzola, quero. Não, serei bem rápido na fala. Não. Só lembrando que a RT, ela é obrigatória. Foi falado da lei, foi falado da obrigação, mas ela é obrigatória. Qualquer serviço de projeto, de obra, de laudo, de perícia, você tem que emitir uma RT. Perfeito. Tem a lei que pega e que não pega, essa pegou. Essa pega. E a RT deveria ser emitida antes de iniciar o serviço, ou no máximo durante a execução do serviço. Cuidado profissional, não emita RT após o serviço que pode dar problema. Então, a RT é anotação de responsabilidade técnica antes de iniciar o serviço técnico. Ok. Eu acho que foi dado o recado do que o nosso público precisava, né? Saber um pouco mais do sistema que nos fiscaliza, mas que nos traz benefícios. Então, em nome do EJ Conecta, gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado.